Fala pessoal, continuando então a resolver o livro 2, a gente vai para a questão 32 que é resolvida. Seguinte, a questão 32 fala sobre racionalizar, né? Racionalizar nada mais é do que tu tirar a raiz que está no teu denominador e vai acabar levando ela para o numerador, né? A gente não pode ter essa raiz, seja ela qual for, no denominador, ok? Então, para isso, a gente vai usando algumas técnicas, né? Por exemplo, nesse caso, é uma raiz quadrada. Para tirar esse cara, basta multiplicar pela própria raiz quadrada em cima e embaixo. Nesse caso aqui, é uma raiz cúbica. Para que que elimine essa raiz cúbica, eu preciso ter 2 ao cubo lá, né? Usando a propriedade de potência, eu já tenho 2. Quem está faltando? Está faltando 2 elevado a 2, né? Porque daí, quando eu multiplico esses dois caras, a soma aqui dos expoentes vai dar 2 elevado a 3. Então, eu vou multiplicar por quem? Por raiz cúbica de 2 elevado a 3, né? Sempre a gente tem que pensar na multiplicação, né? Aqui, quando tem uma soma ou uma subtração, a gente vai pensar no conjugado. Então, vou multiplicar por 3, troco o sinal, mais raiz de 7, ok? E quando a gente tem mais do que 2 caras, aqui mais do que 2 parcelinhas, né? Ou se a gente vai falando de soma, a gente vai acabar fazendo isso 2 vezes. Eu tenho 2 raízes 2 vezes. Se eu tivesse 3 raízes, 3 vezes. E assim vai, ok? Eu assumiria que esse aqui seria o meu primeiro cara, então mais raiz de 2. E daí, como a gente quer o conjugado, vai ficar mais raiz de 3. Multiplica em cima e embaixo, resolvo. Vou chegar em outro cara, faço mais uma vez esse passo a passo, ok? Vamos para a prática. Já resolvi alguns porque é repetitivo, né? Pra gente não tentar alongar muito os vídeos. O próximo, vocês já vão ver que... O próximo do próximo também é uma penca de repetição, ele acabou ficando muito grande. Então, não quero cometer o mesmo aqui, certo? Vamos lá. Racionalizar o denominador. Ok. Então, como eu disse para vocês, raiz quadrada eu multiplico pela própria raiz. Então, tem que multiplicar em cima e embaixo, né? Não pode multiplicar só ou em cima ou só embaixo, né? Então, aqui vai ficar 3 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. E raiz de 4 é 2. Ok? Tranquilo? Vamos lá. B. Então, aqui, vou multiplicar por raiz de 5, né? Então, vai ficar 4 raiz de 5 sobre raiz de 25. Quanto que é raiz de 25? 5. Então, vai ficar 4 raiz de 5 sobre 5. Ok? A C, o mesmo esquema, né? Eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 6, certo? Vai ficar 3 raiz de 6 sobre raiz de 36, que é o próprio 6. E aqui a gente consegue simplificar o 3 com o 6, certo? Letra D, o mesmo esquema, certo? Vou multiplicar por raiz de 5 em cima e embaixo. Não esquece que quando esse 5 aqui sai da raiz, ele sai multiplicando 3, né? E aí a gente pode simplificar também. Letra E, mesmo esquema, multiplica por raiz de 3 em cima e embaixo, certo? E letra F, começa a mudança, né? Ao invés de a gente multiplicar pela própria raiz, a gente tem que pensar no expoente para ficar igual ao índice, né? Nosso objetivo é que o expoente do radicando seja igual ao nosso índice, ok? Vamos para G, então. Olha só. Qual é o expoente? Quanto que eu tenho que somar a 1, né, que é o nosso expoente, para chegar a 3? 2, né? Então, vou multiplicar por raiz cúbica, a raiz é a mesma, né? Só que o que vai mudar é o expoente do meu radicando. Então, 1 para chegar a 3 está faltando 2, certo? Então, vou multiplicar por esse cara em cima e embaixo. Vai ficar 2 raiz cúbica de 3 elevado a 2 sobre raiz cúbica de 3 elevado a 3. Raiz cúbica de 3 elevado a 3 é 3, né? Então, vai ficar 2 raiz cúbica de 3 elevado a 2, ou de 9, né? Sobre 3. Aí não dá pra gente simplificar, fica assim mesmo, ok? Aqui, raiz quarta, né? O radicando é o mesmo, vamos ver o expoente. Aqui é 1, para 4 tá faltando quanto? 3, certo? Então, vou multiplicar em cima e embaixo por raiz quarta de 2 elevado a 3. Então, vai ficar 3, que multiplica raiz quarta de 2 elevado a 3, que é 8, né? Agora eu vou botar o resultado ao invés da potência como eu botei aqui. E aqui embaixo vai ficar raiz quarta de 2 elevado a 4. Ou seja, 3 raiz quarta de 8 sobre 2. Como não dá pra gente simplificar, deixa do jeito que tá, ok? Aí a gente tem uma soma, né? Então a gente tem que pensar no conjugado. Então eu vou multiplicar em cima e embaixo por 2, troco o sinal, menos raiz de 3, certo? Então vai ficar 2 menos raiz de 3 sobre
Faz a distributiva aqui, vai ficar 4 menos 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 3 menos 3, né? Que é raiz de 9. Óbvio que a gente não precisa fazer a distributiva, né? Por quê? Porque essa aqui é uma diferença de quadrados. Então, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ok? Então, isso fica 2 menos raiz de 3 sobre... Esses caras se cortam, né? Por isso que a gente multiplica pelo conjugado. E embaixo vai sobrar pra gente 4 menos 3, que é 1, né? Então, isso fica 2 menos raiz de 3. Ok? Tranquilo? Vamos lá. Próxima. J. Quem que é o conjugado desse cara? O conjugado desse cara é raiz de 3, troca o sinal, mais raiz de 2. Certo? Então, vou multiplicar por esse cara em cima e embaixo. Então, vai ficar raiz de 3 mais raiz de 2. Quadrado do primeiro, raiz de 3 ao quadrado é 3, menos quadrado do segundo, raiz quadrada de 2 elevado a 2, vai dar 2, né? Então, isso é raiz cúbica mais raiz quadrada sobre 1, que é raiz cúbica, né? Raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 2, e fechou. Certo? Nada de raiz cúbica aqui. Vamos lá. K. De novo, quem que eu vou multiplicar? Deixa eu trocar de cor aqui. Vou multiplicar. Copio o primeiro, troco o sinal, copio o segundo. Ok? Então, vamos lá. Fazendo distributiva. 2 vezes 3, 6. 2 vezes menos 2 raiz de 2 dá menos 4 raiz de 2. Quadrado do primeiro, 9. Menos o quadrado do segundo. 2 raiz de 2 ao quadrado é 2 ao quadrado vezes raiz de 2 ao quadrado. Então, vai ficar 4 vezes raiz de 4, que é 4 vezes 2, que é 8. Toma cuidado, um erro muito comum é o pessoal botar aqui 2 vezes 2. Que tipo assim, tira a raiz aqui desse cara e esquece que esse 2 aqui na frente também está elevado ao quadrado, certo? Ou o contrário, eleva 2 ao quadrado e esquece da raiz. Então, aqui vai ficar 4 vezes 2, que é 8. Então, de novo, sobra pra gente 6 menos 4 raiz de 2 sobre 1, né? Tá coincidindo 1, né? Mas não é sempre que dá esse 1 aqui embaixo, ok? É mera coincidência aqui dessas questões. Vamos lá. Aqui, por quem que eu vou multiplicar? Copio o primeiro, troco o sinal, copio o segundo, ok? Fazendo a distributiva, vai ficar 30 mais 18 raiz de 2 sobre quadrado do primeiro, 25, menos quadrado do segundo, 9 vezes 2, que dá 18. Então, a gente tem lá em cima 30 mais... Até eu já botar em evidência o que dá pra botar em evidência aqui, o 6, né? Aí vai ficar 5... Ah, tá. O que foi que a gente tinha antes, né? Vamos ver. Quanto que vai dar aqui embaixo? Ah, não adianta botar em evidência. 30 mais 18 raiz de 2, 25 menos 18 dá 7, né? Então, não adianta a gente botar em evidência porque não vai dar pra simplificar. Ok? M, olha só, por quem que eu vou multiplicar? Copio o primeiro, 3 raiz de 2, troco o sinal, mais raiz de 3. Então, lá em cima, fazendo a distributiva, vai ficar 3 raiz de 2, mais raiz de 3, sobre. Aqui embaixo, quadrado do primeiro, vai ficar 9 vezes 2, que dá 18, menos quadrado do segundo, que é 3. Ou seja, 3 raiz de 2 mais raiz de 3 sobre 15, né? E aí não tem o que a gente botar em evidência nem nada, né? Ok? Vamos botar o sinal de igual aqui, porque senão fica uma coisa bem perdida. Fechou. N. Por quem que eu vou multiplicar? Copio o primeiro, troco o sinal, copio o segundo. Então, fazendo distributiva ali em cima, vai ficar 8 raiz de 5 mais 12 raiz de 2 sobre quadrado do primeiro. Vai ficar 4 vezes 5, que é 20, menos quadrado do segundo, 9 vezes 2, 18. Agora, olha só, aqui embaixo vai dar 2, né? Então, vou botar o 2 em evidência lá em cima. Vai ficar 4 raiz de 5 mais 6 raiz de 2 sobre 2. E aí, eu posso cortar esse 2 com esse 2, né? E sobra pra gente 4 raiz de 5 mais 6 raiz de 2. Opa, sem esse cara. Ok? Vamos lá. Ó.
por quem que eu vou multiplicar? Esse aqui é o caso que eu vou ter que fazer duas vezes, né? Porque tem duas raízes aqui, certo? Então, a gente vai ter que fazer a conta duas vezes. Então, o nosso primeiro cara vai ser 2 mais raiz de 3. Então, eu copio o primeiro cara. Menos o segundo, que é a raiz de 5. Ok? Então, fazendo a distributiva em cima, vai ficar 2 mais raiz de 3, menos raiz de 5, sobre quadrado do primeiro. Então, o quadrado desse cara vai ficar 4 mais 4 raiz de 3, mais 3, né? Então, vai ficar 7 mais 4 raiz de 3, menos o quadrado do segundo, que é esse cara aqui, ao quadrado, que dá 5, né? Raiz de 5 ao quadrado dá 5. Ok, então como é que ficou pra gente? Ficou 2 mais raiz de 3, menos raiz de 5, sobre 2 mais 4 raiz de 3. Por quem que eu vou multiplicar agora? Então, primeiro por esse, segundo, copio o primeiro, troco o sinal, copio o segundo. Então, agora eu vou multiplicar em cima e embaixo por 2 menos 4 raiz de 3. Então, fazendo a distributiva lá em cima, vai dar trabalhinho, né? 2 vezes todo mundo lá em cima dá 4, mais 2 raiz de 3, menos 2 raiz de 5. Multiplicando por menos 4 raiz de 3, vai ficar menos 8 raiz de 3. Aqui, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, né? Vezes 4 dá menos 12. E aqui vai dar menos 4 raiz de 15, né? Sobre, vamos lá, quadrado do primeiro, 4, menos quadrado do segundo. Vamos lá, dá 16 vezes 3 dá 48. Ou seja, esse cara aqui é quem? Vamos lá. Aqui em cima de número a gente tem o 4 e o menos 12, ou seja, a gente tem menos 8, né? De raiz de 3 tem mais 2 e menos 8, ou seja, tem menos 6 raiz de 3. De raiz de 5 tem menos 2 raiz de 5, certo? E de raiz de 15 aqui, tá certo? Esse cara aqui, multipliquei por raiz de 3. Apareceu raiz de... Isso aí, tá certo. E de raiz de 15 tem menos 4 raiz de 15. Esse cara aqui tá dividido por menos 44, né? Vamos tentar botar aqui. Ok? Se vocês verem a resposta, vai dar um cara positivo, né? Por quê? Vamos botar o menos 2 em evidência aqui, certo? Vou apagar essas continhas aqui de baixo, o que a gente tinha anotado, né? Continuar aqui, ó. Vou botar menos 2 em evidência em cima, vai ficar 4 mais 3 raiz de 3, mais raiz de 5, mais 2 raiz de 15, sobre menos 2, que multiplica 22 positivo, certo? Era o que dava para botar em evidência, né? Para simplificar. E aí vai sobrar pra gente, então, um número não muito agradável, que é 4 mais 3 raiz de 3, mais raiz de 5, mais 2 raiz de 15, sobre 22, certo? E aí o nosso número tá racionalizado. Só deixa eu verificar aqui. Esse cara aqui, multipliquei por menos... Ah, tá. Esse carinha aqui é mais, né? E aí esse carinha aqui é mais. E aí, no final das contas, esse cara aqui vira menos, né? Porque menos com menos é mais. Aqui. Questão P, então, olha só. De novo, vou assumir que esse cara é o primeiro termo e raiz de 2 o segundo. Então, vou multiplicar por quem? Primeiro, eu vou multiplicar por 2 menos raiz de 5 menos raiz de 2, certo? Então, embaixo vai ficar quem? Vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, vai ficar 2 menos raiz de 5 ao quadrado menos raiz de 2 ao quadrado. Vou resolver isso aqui para depois a gente botar lá em cima. Então, vai ficar 4 menos 4 raiz de 5 mais 5 menos 2, né? Isso dá aqui 9 menos 2 dá 7 menos 4 raiz de 5. Então, aqui embaixo vai ficar 7 menos 4 raiz de 5, ok? Agora eu vou fazer a distributiva lá em cima, né? Então, vai ficar... Esse cara não precisa ser tão grande, né? Vai ficar 5 vezes 2, 10. 5 vezes menos raiz de 5, menos 5 raiz de 5. E 5 vezes menos raiz de 2 dá menos 5 raiz de 2. Certo? Igual. Então, segundo,
Olha só, agora a gente tem 7 menos 4 raiz de 5. Então, vou multiplicar pelo primeiro, troco o sinal, o segundo. Então, embaixo vai ficar quem? Quadrado do primeiro, que é 49. Vou botar aqui, vai ficar 7 ao quadrado menos o quadrado do segundo, ok? Esse aqui dá 49 menos, aqui, 4 ao quadrado dá 16, raiz de 5 ao quadrado dá 5. Então, vai ficar 49 menos 16 vezes 5 dá 80. Diminuindo os dois dá 31, certo? Negativo, né? Ok. Então, fazendo a distributiva, esse aqui é o passo mais demorado, né? Por 7, todo mundo vai ficar 70 menos 35 raiz de 5 menos 35 raiz de 2. Agora, por 4 raiz de 5, vai ficar mais 40 raiz de 5. Aqui, menos, vai ficar 5 vezes 4, 20. Raiz de 5 ao quadrado dá 5. Então, vai ficar 20 vezes 5, que dá 100. Aqui, menos 20 raiz de 10, né? Aqui. Fechou. Olha só, esse menos eu vou botar em evidência lá em cima pra gente tirar esse menos aqui de baixo, né? Vamos lá. Então, aqui, de número, vai ficar 70 menos 100 dá menos 30, certo? De raiz de 5, a gente tem 5 raiz de 5, ok? De raiz de 2, só tem o menos 35, né? Que tá faltando? Raiz de 10, menos 20 raiz de 10. Como eu botei o menos em evidência lá na frente, vou trocar o sinal de todo mundo. Então, vai ficar embaixo 31, em cima vai ficar 30, menos 5 raiz de 5, mais 35 raiz de 2, mais 20 raiz de 10. Ok? Tranquilo? Que mesmo processo, né? Olha só. Vamos lá. Vou multiplicar primeiro. Vou botar aqui. Que primeiro vou multiplicar por raiz de 3 menos... Na verdade, vamos alterar a ordem, né? Porque eu quero tirar uma raiz. Então, eu vou assumir, sei lá, que raiz de 3... Sempre o segundo cara tem que ser a raiz, né? Ou o primeiro, né? Nunca um número sozinho ali, né? Então, vai ficar raiz de 3 mais 1 como primeiro termo, menos raiz de 2 o segundo. Então, eu vou multiplicar por... Troco o sinal aqui, né? Por raiz de 3 mais 1, mais raiz de 2. Certo? Eu posso escrever isso aqui como raiz de 3 mais 1 menos raiz de 2, né? Então, aqui embaixo vai ficar o quadrado do primeiro, que é a raiz de 3 mais 1 ao quadrado, menos o quadrado do segundo. Quanto que vai dar isso? Vai dar raiz de 3 ao quadrado é 3, mais 2 vezes o produto deles dá 2 raiz de 3, mais o quadrado desse cara, que dá 1, menos o quadrado de raiz de 2, que é 2. Então, vai dar 4 menos 2, dá 2 mais 2 raiz de 3. Então, embaixo fica 2 mais 2 raiz de 3. Ok? Então, aqui, denominador, 2 mais 2 raiz de 3. Ok, lá em cima fazendo a distributiva, 3 vezes raiz de 3, 3 raiz de 3, 3 vezes 1, 3, 3 vezes raiz de 2, mais 3 raiz de 2, certo? Ok, adiantou o nosso problema? Não, né? Agora tem que multiplicar pelo conjugado desse cara. Então, vai ficar o primeiro menos 2 raiz de 3. Certo? Então, primeiro multipliquei por esse cara, depois multipliquei por esse. Então, agora, quadrado do primeiro é 4, menos o quadrado do segundo, que vai dar 4 vezes 3, né? Então, esse cara aqui dá 4 menos 12, que dá menos 8, ok? Aqui em cima, fazendo distributiva, 2 vezes todo mundo vai dar 6 raiz de 3, mais 6 raiz de 2. Multiplicando por menos 2 raiz de 3 todo mundo, vai ficar menos 6 vezes 3, que dá menos 18, menos 6 raiz de 3, menos 6 raiz de 6. Ok? De novo, vou botar um menos em evidência. Aqui embaixo fica 8, menos, vai ficar de número, a gente tem menos 12, de raiz de 3, opa, anulou, certo? Anulou? Anula. Vamos lá. De raiz de 2, então, vai ficar 6 raiz de 2. E de raiz de 6 tem menos 6 raiz de 6. Ok? Então, além disso, além de botar o menos em evidência, olha só, todos os coeficientes são par, né? Eu consigo botar 2 em evidência.
Então, aqui, botando 2 em evidência, primeiro, vou trocar o sinal todo mundo para tirar aquele menos dali, né? Vai ficar 12 menos 6 raiz de 2 mais 6 raiz de 6 sobre 8. Então, agora, boto 2 em evidência, vai ficar 2 que multiplica 6 menos 3 raiz de 2 mais 3 raiz de 6. Isso sobre 2 vezes 4, né? Aí a gente pode cortar o 2, né? Lei do cancelamento, né? Vai ficar 6 menos 3 raiz de 2 mais 3 raiz de 6 sobre 4. Agora, como não tem mais nada para botar em evidência, a gente finaliza aqui. Ok? Fechou? Vamos lá. Vou apagar aqui para a gente fazer R, né? Tem que deixar mais espaço para essas questões. Questão R. Olha só. Repara que o cara de cima e o cara de baixo são bem parecidinhos, né? O que é raiz cúbica de 9? Raiz cúbica de 9 é raiz cúbica de 3 elevado a 2. Certo? Então, o que é esse aqui? Esse aqui é 3 elevado a 2 terços. Ok? Por que isso? Olha só. Eu vou escrever isso aqui como 3 elevado a 2 terços, ok? 3 elevado a 2 terços. Ou, melhor, né? Para nem levar em fração. Eu posso escrever isso aqui como raiz de 3 elevado a 2. Certo? Por quê? Porque vai ser raiz de 3 vezes raiz de 3, que dá raiz de 3 elevado a 2. Ok? Eu só quero que vocês reparem que esse cara aqui de cima é o quadrado desse cara aqui de baixo. Certo? Então, a gente tem lá em cima raiz de 3 elevado a 2 menos 1. Mas vocês concordam comigo que 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado? Por que eu quero isso? Porque eu tenho um menos aqui, tem um cara que é um quadrado na frente. Então, eu preciso de um quadrado atrás também para ter uma diferença de quadrados. Ok? Por quê? Porque daí a gente tem um produto notável e quem sabe a gente consegue simplificar alguma coisa, né? Aqui embaixo, a gente tem raiz. Eu tô esquecendo de botar o raiz cúbica, né? Ok? Raiz cúbica de 3 menos 1. Ok, ali, diferença de quadrados. Vai ficar raiz cúbica de 3 menos 1, que multiplica raiz cúbica de 3 mais 1, né? Sobre raiz cúbica de 3 menos 1. E aí posso cancelar, né? Olha só, tem esse cara em cima, tem esse cara embaixo. Então, sobra pra gente somente raiz cúbica de 3 mais 1, certo? Então, esse caso aqui é mais fácil a gente pensar nele como um produto notável, certo?